dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu mandar aqui, vamos acordar um pouco aqui. Vamos aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Hoje é sexta-feira, sextou, gente, já tá voando o tempo, né? Mas graças a Deus por isso. Deus é bom. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Grazi. Bom dia. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Tudo bem por aí? Bom dia, bom dia. Sexta-feira, dia 21/2. Tempo passa. Bom dia, Aline. Bom dia, 21/2. Tudo bom, graças a Deus. Grazi, tudo bem por aqui também. Graças a Deus. Bem, calor, muito calor. A gente já acorda suando, né? Aí, mas estamos ótimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hoje é o nosso 16º dia que nós seguimos com a nossa leitura bíblica 4x4. Nós começamos no dia 6 de fevereiro. 4 capítulos todos os dias. E hoje é o nosso 16º dia. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos orar para começar a nossa leitura? Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada por mais um dia que o Senhor fez para nós. Obrigada por poder respirar. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter energia e força para levantar nesse dia. Obrigada, Deus, por nos despertar do caixão, da cama e podermos viver mais um dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia. Esse é o melhor dia de nossas vidas. Que vivamos cada dia como se fosse o melhor dia de nossas vidas. E vivê-lo na plenitude que o Senhor fez para nós. Venhamos desfrutar com os nossos, com a nossa família. E que em todo o tempo o Senhor venha estar conosco. Porque queremos nos alegrar na Tua presença. Porque o Senhor fez esse dia para nós. E queremos aprender, ó Pai amado, da Tua palavra. Espírito Santo, dá-nos entendimento. Dá-nos entendimento agora e traga à nossa mente, ó Pai, o que o Senhor quer falar conosco. Obrigada por ter essa oportunidade de estar aprendendo da Tua palavra e aprendendo com os homens de Deus ali, ó Pai amado, no princípio. Oh Deus, obrigada, Senhor. Esse é o dia que nós queremos viver cada momento na Tua direção. Obrigada, Deus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, Aparecida. Seja bem-vindo. Nós estamos na leitura bíblica, circuito 4x4. Nós estamos lendo todos os dias 4 capítulos por dia. E hoje nós vamos ler Êxodo do 11 ao 14. Amém? Nós já lemos Gênesis e agora já estamos em Êxodo. Vamos lá começar a nossa leitura. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui.
Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mor, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens da terra até os animais, nem ainda um cão passará, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por ali calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque aquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito.
Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisas levedadas, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porquanto qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras. Passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E em uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntares: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E foram filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, assim aconteceu, né? Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou a Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Deus é Deus poderoso, né? E é maravilhoso como Deus instruiu o povo e separou, né? É maravilhoso. Imagina. E houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. E Deus, somente o povo de Israel foi poupado, os primogênitos, né, do povo de Israel. Deixa eu só marcar isso aqui. Esse é o versículo 30 do capítulo 12. Versículo 31.
Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 600.000 homens. Sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois nada se tinha levedado. Porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levarás fora da casa, nem lhe quebrareis nenhum osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara. A Moisés, a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia, em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos retirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus e dos amorreus,
e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel. Guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade. Ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comereis pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo: é isso pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial em teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois não mão forte o Senhor fez te tirar do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será denunciado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E isso será como sinal da tua mão e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Deus guia o povo ao caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que ventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhasse dia e noite. Aleluia! Durante o dia, uma coluna de nuvem os acompanhava para guiar durante o caminho e proteger, né? E à noite, uma coluna de fogo para alumiar o caminho. Nunca se apartou, versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante todo o dia, durante a coluna, e nem a coluna de fogo durante toda a noite. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam de fronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar
diante de Baal-Zefon, e em frente deles o acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endureceu o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros dos egípcios, como capitões sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército o alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de fronte Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixe-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor. Aleluia! Não temais, aquietai-vos e vedes o livramento que o Senhor vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem a mar seco. Aleluia! Diga ao povo de Israel que marchem. É maravilhoso, né? E o povo, mesmo assim, vendo os feitos do Senhor, ainda queria voltar para trás, ainda queria retroceder e voltar a ser cativo. Versículo 17 do 14. E eis que endureceu o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs para trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés
estendeu a mão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugiram, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Bom dia! Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia! Aleluia! Deus é fiel. Aleluia! Imagina o povo de Israel ver aquelas maravilhas que o Senhor fez ali, para mostrar que Ele é Deus, e as maravilhas do Senhor, guardando ali o povo de Israel, para passar ali por meio do mar, né? E depois o Deus faz voltar as águas, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que faz maravilhas, e que faz maravilhas para provar que Ele é Deus, que Ele é o grande eu sou, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nós confiamos e nós clamamos para libertar a nossa nação, o nosso povo, né? Nós temos orado pela nossa nação e nós temos clamado por uma provisão do Senhor sobre a nossa nação, né? Para que venha manifestar a glória do Senhor. Vivemos dias em que nós queremos ver, sim, o poder de Deus manifestar de maneira sobrenatural. Sobrenatural para mudar o rumo da nossa nação, o rumo do nosso Brasil. E nós cremos, eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, que como Ele fez ali no passado, como Ele libertou o povo de Israel ali, das mãos dos egípcios, da mão de Faraó, da escravidão, Ele pode libertar e mudar a história do nosso Brasil, amém? Deus é Deus, e nós sabemos que nele nós tudo podemos, amém? Graças a Deus. Hoje nós lemos Êxodo do capítulo 11 ao 14 e vemos as maravilhas que o Senhor faz ali pelo povo de Israel. E nós cremos. Você crê que esse é o Deus, é o mesmo Deus que fez ali essas maravilhas? Eu creio. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E nós continuamos firmes nessa fé, continuamos firmes confiando nesse Deus
porque Ele é Deus quem faz. Ele é o Deus quem faz e vai fazer maravilha por nós, amém? Deixa eu colocar aqui para nós, amém, Aline, eu também creio, e eu creio que se nós clamarmos, né, a palavra diz que se o meu povo se humilhar e clamar, eu ouvirei dos céus e farei maravilhas, amém? Que nós tenhamos essa confiança que o Senhor é conosco, que o Senhor que faz e que é o Senhor que vai mudar a história do nosso Brasil e vai mudar a nossa história, amém? Deixa eu ver se eu coloco aqui vamos orar, né? Fazer o nosso boot, a nossa oração. Esse é o Deus, que você possa fechar os seus olhos e falar com esse Deus Todo-Poderoso, que nós cremos que Ele não mudou. Muitas vezes a nossa fé, ela muda, a nossa esperança, mas o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele continua sendo Deus. E Ele quer fazer maravilhas em nosso meio, Ele quer fazer maravilhas na nossa casa, na nossa nação. E Deus vai fazer, porque é Ele quem faz. Aleluia, graças a Deus, amém? Vamos ver, coloca aqui, saiu. Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, nós cremos, ó Pai amado, nós cremos nas Suas maravilhas, nós cremos no Teu poder. Confiamos, Senhor, que o Senhor é o Deus, o mesmo de ontem, o mesmo Deus que fez maravilhas ali para libertar o povo de Israel, para libertar o povo ali cativo, ó Pai amado, das mãos de Faraó. Nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes ali o Senhor endureceu o coração de Faraó para mostrar que o Senhor é Deus, para mostrar que o Senhor que faz. E nós queremos viver, ó Pai amado, essas maravilhas do Senhor. Meu Deus, eu sei que no tempo do Senhor, o Senhor vai mudar, ó Pai, a história da nossa nação. E eu creio, ó Pai, nós veremos maravilhas do Senhor, ó Pai eterno, na nossa nação. O Senhor vai fazer, e nós cremos, ó Deus eterno, nós cremos no poder do Senhor. Eu creio, ó Pai amado, e quero ver, ó Deus amado, o Senhor, ó Pai amado, fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, ó Deus eterno, sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Por isso nós entregamos e consagramos as nossas vidas, consagramos, ó Pai, a nossa família em Tuas mãos, consagramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a nossa casa, consagramos, Senhor meu Deus, a nossa família, consagramos, ó Deus eterno, a nossa casa e todos os nossos planos, os nossos sonhos. Eu creio, ó Pai amado, e quero ver, ó Deus eterno, o mover do Senhor, em nome de Jesus. Continue com os seus olhos fechados, respire fundo e vamos ouvir o nosso boot, amém? Eu sou. Graças a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Aleluia. Hoje eu tomo a decisão de ir a lugares mais altos. Aleluia. E tocar pessoas que nunca foram alcançadas antes. O meu espírito guia a minha alma, e ela governa meu corpo, minhas emoções e vontades. Não há nada que possa me parar se eu estiver com o teu espírito. Me coloco hoje debaixo de suas asas e me torno imparável. Sei que posso alcançar toda a prosperidade que o Senhor reservou para mim. Eu sou sábio. Eu sou próspero. Eu sou a imagem e semelhança do dono do ouro e da prata. Respira bem fundo. Abre um sorriso.
Esfregue as mãos. Diz assim: já é. Eu vou tocar o terror na terra. Amém. Eu vou tocar o terror na terra. Amém. Eu sou imagem e semelhança do dono do ouro e da prata. Amém. Nós somos criados, nós vemos que lá em Gênesis diz que nós somos, Gênesis 1:26, nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E hoje é o dia que o Senhor fez para nós, e já é um dia abençoado, um dia cheio de graça, e um dia que nós vamos transbordar esse amor desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu abençoo o seu dia, em nome de Jesus, e até amanhã.